de feriado para alguns. Eu sei que é um baita desafio você estar aqui de novo, no meio da semana, no começo da semana, vamos falar assim. Mas eu quero honrar a vida daqueles que vieram e pedir assim que realmente vocês, assim como fizeram esse sacrifício para estar aqui, eu gostaria de desafiar a nós estamos desejando, que o apóstolo Paulo manda a gente desejar. Não só a gente ter um conhecimento, que legal, estou aprendendo algo novo. Vamos desejar. Vamos orar específico. Mesmo que você não entenda nada, ore específico. E começa a orar para você, não só entrar nesse lugar, de ter as suas primeiras experiências, mas que você possa também falar, Deus, eu quero ter ousadia para ser um canal de Deus. Porque o desafio não é você só ter as suas experiências, porque a gente cresce fazendo e treinando o que estamos recebendo. Então, tenha esse coração aberto para ser alguém que vai colocar para fora. Fala, Deus, não importa a minha idade, não importa, Senhor, a minha ocupação, eu quero ver isso na minha vida e através da minha vida. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos, hoje vai ser uma aula mais teórica. Uma aula que a gente não vai falar tanto de experiências espirituais, nós vamos falar hoje de nomes e significados, para a gente entender um pouco o assunto que nós estamos falando. Porque se mistura muito. Dentro do profético, a gente se confunde nos termos e nas definições. E às vezes a gente não sabe nem como orar direito, porque a gente fica todo bagunçado nos termos e nas definições. E eu queria falar um pouquinho, assim, de forma, é lógico, muito simples, mas trazendo a diferenciação, para a gente distinguir cada termo e o seu significado. Certo, queridos? Então vamos falar um pouco hoje sobre os nomes e significados relacionados ao profético. Primeira coisa que eu quero falar sobre, eu quero dar uma abrangência já geral. A gente vai falar sobre a profecia, o dom profético, pessoas proféticas, ministério profético e o ofício do profeta. Todas as coisas são diferentes. E às vezes a gente mistura tudo num lugar só e entende que tudo é a mesma coisa, e não é. Então vamos falar primeiro sobre a profecia que nós já estudamos. Então a profecia, que é o dom da profecia. O dom da profecia, lá de 1 Coríntios 12, de 7 a 11, quando fala das manifestações do Espírito, e fala de 9 dons, 9 manifestações do Espírito Santo, vai falar de 3 grupos que se divide. A gente pode separar em 3 grupos. O grupo do saber, da revelação, que é o grupo da palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, que está relacionado ao saber, a revelações. Tem o grupo do poder, que é o grupo do poder, onde há manifestações de poder, que é o dom da fé, os dons de curar e as operações de milagres. São os dons de poder que o Espírito Santo quer manifestar. Tem os dons da fala, os dons vocais, que são as línguas, o dom de línguas, variedade de línguas, a interpretação das línguas e a profecia, o dom da profecia. Então, o dom da profecia, como nós já falamos, é o falar por inspiração divina. É a perspectiva de Deus em relação a uma pessoa, em relação a um assunto. É quando nós interpretamos, quando nós entendemos o que Deus está falando ou querendo falar, e nós trazemos isso no esclarecimento, ou às vezes até no assim diz o Senhor, como eu falei. Isso é o dom da profecia, é o dom do Espírito Santo da profecia. Agora eu quero falar sobre o dom profético. Quando a gente fala do profético e do dom profético, é diferente. O dom profético não é só o dom da profecia. O dom profético está relacionado a todos os outros dons que estão em torno da profecia. As outras sensibilidades que estão em torno da profecia. Quando nós estudamos aqui
palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Nós vemos que são os dons do Espírito Santo que fazem parte do profético, do dom profético. Então, quando nós falamos, o dom profético, vamos falar sobre o profético. O profético tem tudo a ver com todas essas manifestações, onde o centro é a profecia, mas ela não é só o lugar onde o Espírito Santo manifesta. Todos os outros dons que estão em torno dela, que trazem também um significado no sentido de fazer coisas por inspiração, falar coisas por inspiração, ver coisas por inspiração, fazer movimentos revelados pelo Espírito Santo, todos esses estão ligados com o profético, ou com o dom profético. Está mais claro? Estou me fazendo entendido? E agora eu quero falar sobre pessoas proféticas. Todos nós somos chamados para sermos pessoas proféticas. Pessoas proféticas é cada um de nós que nascemos de novo, que tem o Espírito Santo. Nós somos chamados para sermos guiados pelo Espírito Santo. Veio derramado o Espírito Santo, onde todos os filhos e filhas profetizarão. Então, nós vemos que pessoas proféticas são todas as pessoas que manifestam as sensibilidades inspiradas por Deus e começam a fazer um movimento intencional e correto de cooperação com o Espírito Santo. Pessoas proféticas é quando você não só tem uma sensibilidade, não só tem um discernimento, não só Deus te traz um sonho profético, não só você discerne alguma coisa espiritual, mas você começa a entender isso e fazer um movimento guiado pelo Espírito Santo, um movimento correto. Aí você realmente pode falar, eu sou uma pessoa profética. Não importa, nós temos características diferentes. Vai ter maneiras diferentes onde Deus vai falar com você. Às vezes pela Bíblia, às vezes quem eu falo por sonhos, tem pessoas que elas sonham, tem muitos sonhos proféticos incríveis. Tem pessoas que têm visões, que é a revelação, a palavra de conhecimento, através de visões. Tem pessoas que despertam muito sensibilidades de perceber ambiente. Chega perto de alguém, já percebe o que o outro está sentindo. Como eu falei, sensações empáticas. Ou revelação por identificação. Cada um tem a sua característica. Uns já têm aquela autoridade e discernimento de espírito. Eu acho isso fantástico, como eu falei. Chega no ambiente, já sabe se é anjo, se é demônio que está ali. É tremendo isso. Mas cada um com a sua característica. Cada um com o seu valor, com aquilo que Deus te chamou para viver. Uns fluem e recebem as revelações no silêncio, outros recebem a revelação orando em línguas, outros recebem a revelação depois de um tempo de oração, outros recebem a revelação depois que adoram o Senhor com louvores. Cada um tem uma maneira de receber, de entender, mas todos nós fomos chamados para sermos pessoas proféticas. O apóstolo Paulo, ele disse: eu quero que todos vocês falem em línguas, mas muito mais que profetizeis. E ele fala: procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E quando ele fala aqui o dom de profetizar, a gente entende que ele está falando sobre o profético, porque depois ele vai trazer uma lista que quando o culto acontece, tem que ter ordem no culto, um tem salmo, outro tem revelação, outro tem doutrina. Ele está ministrando sobre o dom de profetizar, mas daí ele pega e coloca uma ordem para acontecer, de acordo com aquilo que Deus te chamou para manifestar. A sensibilidade ou o dom que Deus te chamou para estar em operação junto com o Espírito Santo. Então, eu acredito, quando o apóstolo Paulo fala para nós procurarmos o dom de profetizar, ele está falando sobre o profético. Às vezes com discernimento de espírito, às vezes com palavra de sabedoria, que vai ter direção, que vai ter conselho.
Sabe, tem pessoas que entendem a hora de ir, a hora de não ir, a hora de fazer, a hora de não fazer. É incrível. E isso está ligado com palavra de sabedoria, porque está ligado com direção. Direção, conselho. Então, o profético está relacionado com todos os dons em torno da profecia. E pessoas proféticas, todos nós fomos chamados para ser. E pode manifestar todos esses dons em torno da profecia. Amém, gente? Então, por enquanto, está fácil. Agora vamos complicar um pouquinho. Ministério profético. Ministério profético tem a ver com o serviço, com o trabalho, com a área de atuação. Então, às vezes, o ministério profético não tem a ver só com a profecia simples ou com o dom profético. Ele tem a ver com uma manifestação numa área específica de atuação que acontece geralmente de forma constante naquela área. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, nós temos ministério profético, que nem eu coloquei aqui, que eu escrevi. Não tem a ver com o serviço, com o trabalho exercido. Nem todos que profetizam são profetas. Vou explicar mais para frente. E nem todos que fluem como pessoas proféticas têm o ministério profético. Porque o ministério, como eu falei, é uma atuação constante, é uma característica constante numa área de serviço. Porque, por exemplo, eu vou falar de 6 áreas aqui para dar exemplo de 6 áreas, mas tem muitas outras. Mas vamos dar o exemplo aqui da oração. Então nós vemos que a oração. Às vezes você, na intercessão, na oração, você tem uma revelação. Você tem uma sensibilidade, você tem um direcionamento que Deus dá. Mas para ser um ministério profético, tem que acontecer sempre quando você ora, quando você intercede. Ou quase sempre. Porque ministério está falando já de algo que não acontece esporádico ou momentâneo. É algo que acontece constantemente. Faz parte agora, não só de uma sensibilidade, mas faz parte agora de um chamado. Você com um chamado específico e uma área de atuação. Às vezes é a intercessão. Tem pessoas que sempre quando vão interceder, vão orar, ela carrega um serviço, uma atuação profética. Ou é um peso profético, ou é orações reveladas, mas existe um encargo profético que é um ministério, que é uma constância na vida da pessoa. Vamos falar também de outro ministério, que é o ministério de ensino. Ministério de ensino, como ministério profético, é quase sempre quando a pessoa tem uma compreensão dos princípios de Deus por revelação. É quando a pessoa ela tem a unção de mestre misturada com o profético. É quando ela pega a Bíblia e Deus começa a trazer revelações e você consegue compreender um assunto, né, daquilo que não está escrito. Ela vai, fazendo, costurando e tendo uma revelação no ensino, que aquilo gera fundamentos. Mas quando a pessoa tem um ministério profético na área do ensino, isso tem que acontecer quase sempre. A gente não fala sempre, porque Deus é que manda, Deus é que faz e Ele opera a hora que Ele quer. Mas quando se trata de ministério, aquilo tem que ser uma constância, tem que ser uma característica. Outra coisa, tem, por exemplo, a proclamação, a pregação, como o ministério profético. São pessoas que quando vão pregar, geralmente a pregação, Deus começa a trazer revelações específicas do que Ele está fazendo, do que Ele está falando, dentro da mensagem. E qual que é a sinalização? Quando Deus está falando através da pregação, quando geralmente o pregador tem essa inclinação profética, é um pregador profético. É quando o ambiente muda. Está pregando a mensagem e de repente muda a atmosfera, muda o ambiente.
Eu já tive, sabe, eu já estive com vários pregadores, começa a pregar, daqui a pouco o ambiente muda, ele começa a falar coisa que ele não tinha nem pensado e vai trazendo revelações profundas. Deus vai pegando o povo por dentro, vai espremendo a gente, vai falando com cada um. E aquilo é uma característica que flui, geralmente, com aquele pregador. Então, aquele pregador, ele tem uma proclamação com o ministério profético. Uma característica que quase sempre, quando ele prega, Deus está falando, Deus está revelando, Deus está tocando, e o ambiente muda, porque o profético tem esse poder de trazer uma mudança de ambiente. Amém, gente? Outra forma, outra esfera de ministério profético é a escrita. Tem pessoas que não são nem bons pregadores, mas são escritores incríveis. A gente vê que tem alguns escritores que você pega a literatura dele, você vai lendo, fala, Jesus, como é que esse homem escreveu esse negócio? São revelações profundas, são os escribas proféticos. São aquela pessoa que, às vezes, ela vem dar uma palestra, você fala assim, você até se frustra, porque a pregação não é aquela pregação eloquente, aquela pregação não é uma pregação maravilhosa, mas os livros, a literatura, você mergulha em Deus, Deus te visita naquela literatura. Então, quando a pessoa ela tem esse chamado de ministério profético na escrita, ele tem literaturas profundas com revelações de Deus. Amém, gente? Outro exemplo, o exemplo ministério profético na área da música, que está o Renato, o pastor Beto. Eu conheci alguns que tocavam instrumentos, e tantos saques. Eu conheci um baterista também, que só quando ele, sabe, batia ali a bateria, meu Deus do céu, você via que fluía nos tons, algo profético, saía algo profético. Então você pode profetizar com instrumentos. E quando a pessoa tem um ministério profético, vamos falar agora do cantor, que tem um ministério profético, o adorador, que tem um ministério profético, geralmente Deus já traz revelações desde a escolha das músicas, desde as falas entre as músicas, das canções novas que Deus vai dando, que vai trazendo, e do ambiente que é gerado também. Quando esse adorador tem um ministério profético na adoração, na música. É algo diferenciado. Amém, gente? Faz sentido? Então a pessoa ela tem aquele feeling de estar ali e estar se soltando e se movimentando de acordo com o Espírito Santo vai direcionando. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Que mais? Outro exemplo, um exemplo de ministério profético, outro aconselhamento. Tem pessoas que têm um ministério profético na área do aconselhamento. Eu conheço um pastor que quando ele aconselha é algo incrível. Ele faz as perguntas certas. E outra, esse pastor que eu conheço, ele não é um bom pregador. Ele não é um bom pregador. Quando eu já vi pregando algumas vezes esse pastor e quando ele pregava, não saía muito legal. Mas quando ele aconselhava, ele sabia fazer perguntas, ele encontrava a raiz dos problemas, ele sabia dar umas direções assim que desmontava aquele que estava ali ouvindo. Então você vê que isso fluía sempre com esse pastor. Um aconselhamento profético, no ministério profético, no aconselhamento. Então, só para a gente memorizar, as pessoas proféticas, elas fluem na sensibilidade, nos dons, esporadicamente. Quando você tem uma área específica que flui o tempo todo, com aquela característica que Deus já te chamou, isso deixa de ser apenas uma sensibilidade, um dom, para ser um ministério para serviço da igreja. Amém? Até se ensina, a escola profética é um ministério profético. Esse momento onde nós estamos ensinando essas coisas é um ministério profético, porque é para treinar, para equipar pessoas para o profético.
Por enquanto, tudo ok, gente? E agora nós vamos entrar no mais difícil, que é o ofício do profeta. O ofício do profeta é uma coisa bem mais rara. Hoje tem muita gente que se autodenomina, ou que as pessoas chamam de profeta, mas não é assim as coisas. Um profeta de ofício, ele precisa ser conhecido e reconhecido pela igreja. E também ele precisa ter um nível de maturidade. Nos estudos que se fazem aí, precisa pelo menos 14 anos, às vezes uma pessoa funcionando no ministério profético para ser amadurecida a chegar a ser um profeta. Porque é mais do que um dom de profecia, é mais do que os dons proféticos, é mais do que um serviço. Agora faz parte de uma identidade, está atrelado com a vida daquela pessoa. Aquela pessoa, ela vai viver o profético. Literalmente é o Efésios 4:11, onde Jesus chama uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros mestres. Então aqui são os dons de Cristo, são os dons ministeriais. É quando a pessoa, ela já vive uma vida revelada pelo Espírito Santo. É algo incrível, é quando está relacionado com a identidade. É a maior característica daquela pessoa, é como se a missão dela fosse reconhecida pelo ministério profético, pela vida profética. Assim como você, tem as profissões, o profeta é como se fosse a profissão, ele é o profeta. Ele não tem só o serviço de uma área, ele é o profeta. E hoje em dia tem muitos falsos profetas, ou muitos que ainda têm ou o dom de profecia, ou estão em alguns ministérios de atuação profética. Mas são poucos hoje aquelas pessoas que nós podemos falar são profetas. Aquele homem lá é um profeta, aquela mulher lá é uma profetisa nos nossos dias. Isso é bíblico, isso é para os nossos dias, mas isso é para poucos. O interessante, falando sobre vida, como eu falei aqui, que é mais do que a habilidade de profetizar, é mais do que os dons proféticos, é mais do que o serviço profético, tem que ter uma vida profética. A primeira menção do profeta foi Abraão, em Gênesis 20, versículo 7. Deus falou ali a respeito de Abraão, restitui a mulher para Abraão, porque ele é profeta. Mas o interessante é que Abraão não profetizou, a não ser a bênção que ele deu ali para os filhos, que foi uma bênção profética, mas você não vê Abraão profetizando, que nem os profetas da antiguidade. Por que que Deus chamou Abraão de profeta? Porque o profético está relacionado com a vida. E Abraão viveu o que Deus exatamente queria que ele vivesse. Abraão cumpriu exatamente o que Deus queria que ele tivesse cumprido. Por isso que Abraão foi chamado de profeta, porque ele se entregou totalmente aos propósitos de Deus. E o profético está relacionado com a vida, e não só com o serviço, não só com os dons, não só com a habilidade. É uma vida profética. Os profetas da antiguidade, eles tinham uma mensagem, mas eles eram a mensagem. Porque o profeta está relacionado com aquilo que ele vive. Ele encarna a profecia, o espírito da profecia entra nele e fica atrelado àquilo que ele é. E ele começa a viver essa realidade, ao ponto de ser reconhecido por cristãos e não cristãos, que aquela pessoa é um profeta. Amém, gente? Me fiz entendido por enquanto? E também, nos proféticos, existe também esferas de atuações, aqui como profeta. Então, a gente tem várias esferas de atuação
Até um texto da palavra, 2 Coríntios 10, 13, fala que existe uma medida, uma reta medida que Deus dá para cada um. Tem uma medida, uma esfera de atuação que Deus dá para cada um. E às vezes a pessoa é um profeta. Vou lembrar de um profeta aqui, um profeta sobre justiça, um profeta de justiça. Quando eu lembro de um profeta de justiça, eu lembro do apóstolo José Rodrigues, que é um homem que ele profetiza contra as injustiças. É um homem que faz movimentos sociais, de restauração, de intercessão, de missões. Você vê que ele tem uma palavra voltada para a justiça social. É um profeta de justiça. A gente tem vários outros, esfera. Quando a gente pensa na Neuza Tioca, ela é a profeta de batalha espiritual. Não é verdade? Quem conhece a Neuza Tioca sabe disso. Ela vem, já faz mapeamento espiritual, já vê o histórico da cidade, já discerne que principado, potestade que está atuando, já faz o período da redenção, da remissão profética. E tudo voltado, é um profeta de batalha espiritual. Então é uma esfera específica de batalha espiritual. Tem aquele profeta que é o profeta da igreja. Tem um profeta que é o profeta que vai para as igrejas, mas tem um que é só para a igreja local. Tem aqueles profetas que são profetas para nações específicas. Eu esqueci o nome de um apóstolo, mas ele era um profeta para Israel. Um cara apaixonado por Israel, discerne tudo sobre Israel. Ele olha para Israel como o relógio do mundo e ele fala de revelações do mundo que está coerente com os tempos de Israel. E é um profeta de Israel, que tem discernimento do relógio de Deus, que é a nação de Israel. Então são esferas diferentes. Tem profetas ligados ao sacerdócio. São pessoas que têm aqueles encargos de treinar, de liderar, de cuidar de pastores. Eu conheço pessoas que o tempo todo queima isso, restaurar os pastores, ministrar pastores. Ele é pastor de igreja, mas o que está queimando no coração dele é unidade, é reino, é ministrar pastores, ministrar líderes. É um profeta de sacerdócio, de restauração do sacerdócio, principalmente do sacerdócio pastoral. Eu entendo o apóstolo Luiz Hermínio como um profeta desse. Ele tem uma visão de reino e o prazer dele é ministrar pastores. As pregações que mais flui dele é aquele café que ele faz com pastores, com ministração, porque ele tem uma esfera de atuação principalmente na área de reino e na área de pastores e líderes. É incrível. Que mais? Vamos pensar aqui sobre... Tem aqueles profetas que discernem tempos e estações. Que discernem, percebem e avisam quando as coisas vão mudar. Antes de mudar. Tanto no âmbito político, quanto no âmbito religioso, dentro das igrejas. São aqueles profetas que anunciam tempos. São os filhos de Isacar, que sabem discernir tempos. E às vezes eles estão focados só nisso. Em discernir o que Deus vai fazer, o que Deus está fazendo. E eles já começam a anunciar o que Deus vai fazer. São os profetas que discernem tempos e estações. Tem aqueles profetas que estão mais na esfera de visões. Aqueles homens que têm visões abertas, ao vivo e a cores, direto. Que têm uma autoridade muito grande. São os videntes. Aqueles profetas incríveis na área de sonhos claros. E tem aqueles profetas na fala, que são geralmente também alguns profetas que nem um vulcão expelindo lavas. É tremendo. Eu curto aí, tem uns profetas que quando fala a terra treme. É uma bênção. Eu curto esses barulhentos que a terra treme. Tem profetas para várias esferas. E quando nós vemos que o profeta, ele tem sim a sensibilidade, ele tem sim dons proféticos, mas ele tem uma autoridade para direcionar o coletivo.
Quando nós pensamos em dom de profecia, em pessoas proféticas, nós estamos pensando em pessoas que vão atingir mais o individual. Quando nós pensamos ministério profético ou ofício do profeta, nós estamos pensando em pessoas que vão estar influenciando o coletivo, direcionando igrejas, direcionando cidades, uma palavra mais direcionada para o coletivo. Amém, gente? Porque o dom de profecia simples é para fluir em todo o tempo, mas geralmente flui no 1 a 1, flui, né, em todo lugar. Mas o ofício do profeta geralmente vai estar já reconhecido e dirigindo, sabe, cidades, igrejas, momentos, gerações são guiadas por esses profetas de ofício. Amém, gente? Para a gente entender melhor, para não ficar assim uma coisa muito estranha, não é um grau de menor e maior. Não são níveis de atuação. Não um é inferior, o outro é superior. Não é isso não. Não tem nada a ver com medida, tem a ver com ramos proféticos. Não com medidas, não com níveis. São ramos proféticos. Por quê? Porque na verdade, cada um tem o seu chamado. Cada um tem que ficar dentro do seu chamado. E cada um é importante e é singular dentro do seu chamado. Já que eu sou só uma pessoa profética que tenho pouca sensibilidade, então eu não sou nada. Não, todos nós somos muito importantes. Todos nós temos que funcionar dentro do nosso chamado. Se você foi chamado para o ministério profético, é lógico, nós precisamos em todos eles crescer. Nós temos que crescer no dom de profecia, nós temos que crescer no dom profético, que é os dons em torno do dom de profecia. Nós temos que amadurecer como pessoas proféticas que nós somos. Nós temos, se você tem um chamado para um ministério profético, você tem que atuar nesse ministério profético, você tem que dar vazão para isso, para crescer nisso. E se Deus chamou alguém para o ofício de profeta, precisa correr atrás, precisa andar com um profeta maior, que geralmente era o maior ensinando o menor, é o ancião ensinando o mais novo. Então nós precisamos correr atrás para nós estarmos crescendo dentro daquilo que Deus nos chamou. Mas cada um de nós temos a importância incrível dentro do corpo. E quando a gente fala do profético, como eu já falei, o profético é para chamar a existência. Chamar a existência. É algo tremendo. Ontem Deus me pegou de diversas maneiras. Um irmão que nunca orou comigo me mandou um áudio de oração e Deus falando comigo ontem. Falei, uau. Daí eu recebi uma revelação do Márcio que está ali. Eu estava com um sentimento no meu coração, igual o sentimento do meu coração, Deus mostrou para ele em visão. E me deu a palavra que eu precisava receber. Aí eu acabei de receber a palavra dele, eu fui na farmácia. E estou lá com a receita de remédio da minha filha. Estou lá com a receita de remédio da minha filha. De repente, o cara do balcão falou assim, por favor, senhor, entra aqui nessa sala aqui, na sala de injeção. Falei, uai, não estou comprando injeção? Aí o homem pegou, quase 10 horas da noite, colocou a mão no meu ombro e começou assim, diz o Senhor. Meu servo, você vai ungir 7 vezes assim, assim, assado, vai fazer isso na sua casa, eu vou fazer um milagre ali. Eu fiquei, uau! O homem nem sabia que eu era crente. Eu falei, Jesus, o Senhor pegou o dia para me pegar. Glória a Deus, aleluia. E eu falei, gente, até eu contei passando, eu falei, gente, amor, a pessoa quando isso ficar comum, o cara da farmácia até entregou para mim lá, que eu nem sei o nome dele. Falou assim, até mesmo essa enfermidade que tua filha está, você vai ungir ela 7 vezes, e no 7º dia ela vai ser curada. Eu já falei, vem cá, vamos orar já ungi todas elas, já por via das dúvidas, já ungi todas.
E hoje eu vou ter que ungir de novo, são 7 dias ungindo agora. Mas gente, esse negócio é demais. É maravilhoso, você imagina. Tem que acontecer em todo lugar, em todo tempo. A gente precisa viver o sobrenatural de forma natural. Né? A Priscila, ela vai assim, quando Deus mostra, ela vai. E é lindo isso. Eu quero falar um pouco, na semana que vem, sobre essa ousadia que nós temos que ter. Que a gente tem que ter ousadia. Se vai ter resultado ou não, com Deus. Eu imagino, de verdade, eu fiquei tão sem palavras quando o farmacêutico profetizou na minha vida ontem, que eu saí assim, sabe, chorando, quieto, não falei nada para ele. Falei, meu Deus, nem agradeci o homem. Então ele deve ter pensado, o que aconteceu? Né? Ele deve ter ficado aquele ponto de interrogação. Fiz certo, fiz errado, e aí? Mas a gente não tem que perguntar se fez certo, fez errado, você tem que soltar. Tem que falar do Senhor, falar do nome de Jesus. Se mover com liberdade, se mover com alegria. Entender que Deus é poderoso e Deus cria através daquilo que nós falamos. E quando nós entendemos o que Deus está fazendo, Ele faz. Porque Ele trabalha o tempo todo. E quando nós entendemos o que Ele está fazendo naquela hora, meu Deus, não tem dificuldade para as coisas acontecerem. É algo surreal que Deus faz. Mas nós precisamos falar, Senhor, eu quero ficar desse jeito. Eu quero ficar desse jeito. Escolhendo um tomate na fruta, na fila do banco, na rua, no trabalho. Não tem problema. Não tem problema. Você pode começar de forma simples, falando, olha, eu tive um sentimento aqui a teu respeito, está acontecendo isso? Que não falei. Não precisa, sapatear e dizer assim diz o Senhor. Você pode perguntar para a pessoa, você pode falar, eu estou sentindo isso, olhei para você, me veio isso, está acontecendo isso? Não te conheço, meu nome é Kleber, teu nome é, tal. Prazer, eu queria falar com você uma coisa, eu não sei quem é você, mas quando olhei para você, me veio uma tristeza profunda no teu coração. A pessoa já vai ficar assustada. Não, por quê? Porque eu creio que Deus quer trazer alegria para você. Que Deus é o teu, é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que te ama. E Ele, quando olhei para você, eu senti muito amor dele para você e quero falar para você. Deus te ama. E Ele só mandou eu parar porque tem um propósito na tua vida, porque você tem valor para Ele. Difícil? É nada. Hoje é difícil que a gente está com máscara, não dá nem para ouvir direito, entender direito o que se fala. Não pode impor as mãos, Ou o cara da farmácia impôs as mãos, tá? Ele meteu a mão em mim, glória, aleluia. Ele deve ter passado algo primeiro, eu não sei. Aí já meteu a mão, nem explicou o que ia fazer. Que nem crente doido mesmo. Ainda o crente menos doido um pouco, ele ainda explica, ele não explicou nada. Mandou na sala de injeção, meteu a mão em mim, entregou e eu saí de lá, não falei nada. Acabou o assunto. Fui lá, comprei meu remédio e fui embora. E eu achei o máximo isso. E eu falo para você, Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para viver essas realidades. Deus nos chamou para fazermos isso no tempo e fora do tempo. Que nem fala para Timóteo. Timóteo, cumpre a obra do evangelista, pregue, inste a tempo e fora do tempo, na hora certa, na hora errada, mas abra a tua boca e entrega as boas notícias. Fala daquilo que eu fiz, fala daquilo que eu faço, fala daquilo que eu sou, fala dos propósitos que eu tenho, pregue a tempo e fora do tempo. Então eu quero falar para você, todos nós somos pessoas proféticas, todos nós. Mas poucos de nós chegaremos ao ofício do profeta. Tá bom, gente? Até a gente brinca, né? Profetiza, profeta. Mas isso aí é um termo que não é a realidade do termo. Eu, por exemplo, estou no ministério profético. Se Deus assim quiser algum dia me amadurecer para o ofício do profeta, eis-me aqui. Gosto dessa coisa desde quando me converti.
Então, nós estamos nesse processo de entender da parte de Deus o para que fomos chamados. Mas isso vai acontecer quando você primeiro for chamado, quando você quiser corresponder a esse chamado. Amém?